Bom, no meio dessa capacitação vai entrar mais algumas pessoas, a gente já pode começar. Bom dia a todos, pessoal, a todos que estão aqui presentes. Nós temos uma divulgação, como sempre, bastante massiva. Acreditamos que é por causa também do pós-feriado, né? Muitas pessoas não conseguiram participar, mas nós teremos mais capacitações como essa. Vai ser um prazer chamar novamente o BNDES, até mesmo para fazer uma ação. Já deixo aqui claro, Adriano, nós podemos aí, obviamente, no galgar do próximo PIEX, havendo aí algumas renovações, me refiro mais até mesmo a mim mesmo, nós gostaríamos de realizar esse evento presencialmente, já pré-selecionando empresas que têm o perfil que vocês buscam. Então, fica aí meu convite. E também o seguinte, independente de PX ou não, nós podemos fazer com o apoio da CIP, com o apoio do Comitê Consultivo, de quem mais puder, trazer vocês aí. Vocês estão no Rio de Janeiro, né, Adriano? Ou São Paulo? Ou Brasília? Exatamente. Muito bom dia, obrigado, Vaelt, pelo convite para fazer essa apresentação hoje e também para fazer a apresentação, eventualmente, presencialmente e outros eventos futuros com o núcleo do PayEx. O meu Legal, nome é legal. Adriano Katz, eu trabalho já faz mais de 10 anos no BNDES e antes disso também com a área de comércio exterior e com financiamentos, tanto em bancos de desenvolvimento quanto em bancos privados. Então é Ô, sempre uma Adriano, satisfação. desculpa de coração te interromper. Eu ainda Sem quero te problema. apresentar, ainda quero te apresentar melhor. Eu só vou falar um segundinho do PX antes, até para as pessoas entenderem Tá? a contextualização daqui, tá? Te peço desculpas. Mas a gente quer fazer esse evento presencial, tá? Marque isso. Pessoal, esse evento de capacitação, ele é um evento que está sendo realizado pelo PX. O PX é um projeto de qualificação para exportação da Apex Brasil, que é a agência de promoção às exportações e a atração de investimento estrangeiro direto. Esse é um evento que é realizado, nós assim tivemos 24, melhor, vamos finalizar o projeto PX, que tem duração de 2 anos, em 24 meses, então, na verdade em 30 meses, são 24 capacitações, nós estamos finalizando já as capacitações, depois dessa nós teremos mais 3 ou 4, depois dessa semana no caso. Nós teremos amanhã mais 2 capacitações para falar de exportação de serviços às 9, depois às 11 horas para falar sobre planejamento de vendas internacionais. Também convido a todos para estarem presentes. Antes de apresentar esse grande profissional, também é importante explicar que a executora desse projeto em São Gabriel Preto, com o polo em Fernandópolis, é a CIRP, e no polo de Fernandópolis é a CIF. Então, a CIRP, Seção Comercial e Empresarial de Rio Preto, é a grande executora do projeto aqui na região, tá? Que executou esse projeto com muito sucesso também. Eu sou coordenador do projeto. Junto a mim eu tenho Paulo Souza, que é o monitor do projeto, entre outros técnicos. Um está presente aqui, que é o Fábio Malheiros, que é técnico, atua também na regional, aqui mais ali pelo polo de Fernandópolis. E o PayEx, para quem não sabe, é o maior projeto da Apex Brasil, é um projeto que foi considerado pela Organização Mundial do Comércio como o maior projeto de formação de cultura exportadora do mundo. Tá? Esse foi um encontro do Brasil com vários países junto ao International Trade Center, que é um departamento, uma área que cuida de estatísticas e comércio exterior, e eles premiaram o Brasil com esse projeto. Então, é um projeto que acontece no Brasil inteiro. Tá? Então, esse PX, tem PX Rio Preto, PX Ribeirão, PX Campinas, tem PX Acre, tem PX Mato Grosso, então é um projeto nacional. Vocês estão fazendo parte desse que é o maior projeto do Brasil e do mundo, né, de formação de cultura exportadora. Um grande exemplo disso, acho que o João pode até confirmar, ele não estava lá em 2017, mas foram plantados muitas coisas interessantes e hoje eles são grandes, os maiores cachaçarias que exportam no nosso estado, tá bom? Então, agora, apresentada aí o PayEx, eu quero com muito prazer apresentar o Adriano Katz, economista na área de comércio exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e ele vai falar sobre linhas de crédito, como que o BNDES pode ajudar a sua empresa a exportar. Desculpe por ter feito esse corte aí, mas era importante fazer essa inicial. Adriano, e agora, muito obrigado mais uma vez. Você tem toda a palavra. Pessoal, queria só deixar claro assim, umas questões enfim, regulamentares, vamos dizer assim, até mais
termos de procedimento. Quem tiver dúvida, por favor, clique no botão ali, levantar a mão, que acho que não há problema, né, Adriana? A gente seguir mais ou menos esse padrão de conversa, que às vezes a pessoa no meio da sua apresentação, no meio de sua fala tem uma dúvida, acho que valeria a pena nós abrirmos também. Caso não quero falar, tenho vergonha, escreve aí no chat que a gente lê para vocês, beleza? E não tem pergunta ruim, pessoal. A pergunta ruim é aquela que não é feita. Adriano, a palavra é sua, querido. Obrigado. Muito obrigado, Faelt. Obrigado a todos por virem aqui nesse pós-carnaval. Acho que está todo mundo de parabéns já pensando aí nos seus negócios, aqui numa sessão para aprender um pouco mais sobre comércio exterior e as linhas de financiamento. É uma satisfação enorme, eu tenho um carinho muito grande por São José do Rio Preto, já visitei várias vezes, tenho amigos aí, então depois de trabalhar com muitos núcleos do PayEx, é realmente uma grande satisfação. É sempre um desafio quando a gente conversa sobre as linhas de exportação do BNDES, trazer informação que seja relevante para as micro, pequenas e médias empresas e também alertar sobre os riscos do comércio internacional e do financiamento para esse tipo de operação. Eu preparei aqui uma pequena apresentação. Eu gostaria de passar para vocês um pouco sobre como funciona a sistemática do BNDES e estou aí à disposição também para quem quiser me interromper, fazer alguma pergunta, algum termo, às vezes, que não fique muito claro, por favor. E se tiver alguma pergunta que a gente sabe que às vezes as empresas ficam um pouco constrangidas de expor a sua questão individual, o seu problema, também estou à disposição para conversar depois bilateralmente, responder qualquer pergunta sobre um caso concreto, sobre uma exportação concreta, um destino que alguma das empresas aqui reunidas tenha em mente, né? Eu vou compartilhar aqui, eu tentar compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu tenho êxito aqui. Estou recebendo aqui que está carregando. Já está apresentando aqui já, viu, Adriano? Tá no modo de apresentação? Sim, pegou a tela cheia. Tela cheia, tá ótimo. Bom, então a pergunta é como que o BNDES pode ajudar a sua empresa a exportar? O BNDES, nós aqui na área de comércio exterior, nós temos duas linhas e duas formas de trabalho básicas, né? A primeira são as linhas de pré-embarque, tá? O que é o pré-embarque? O pré-embarque é um financiamento à produção. Então, tipicamente, é um financiamento para uma carteira de exportações, não é um financiamento para um destino em específico ou uma venda em específico. E o BNDES, então, aprova um financiamento de recursos que a empresa vai poder usar com total liberdade para fazer a sua produção, para ter o seu capital de giro e, finalmente, a empresa vai fazer as exportações e, dessa maneira, comprovar a finalidade do financiamento. Essa é a linha do pré-embarque. Ela tem essa vantagem de ser muito flexível, tá? Em seguida, nós temos as linhas de pós-embarque. As linhas de pós-embarque é um financiamento à comercialização. Nesse caso, elas estão atreladas a uma venda em específico, a um país de destino, a um comprador, e aquela venda ela vai ser analisada e o financiamento vai ser concedido para aquela comercialização. Nós temos aí duas modalidades conhecidas no mercado, que é de Buyer Credit e de Supplier Credit. É o nosso financiamento ao comprador e nesse caso ao importador, e o nosso financiamento ao fornecedor. Mas isso é uma diferença mais do ponto de vista legal, do ponto de vista de com quem o BNDES vai se relacionar para concretizar a exportação. De qualquer maneira,
essa comercialização, ela vai precisar, então, de uma garantia, ela vai precisar ser analisada pelo BNDES antes de ser realizado o desembolso. E, finalmente, dentro assim, do que seria a família do pós-embarque, existe uma linha específica que eu vou detalhar um pouco mais adiante, que é a linha do BNDES Exim automático. Como o nome diz, isso é uma linha de financiamento com já algumas condições já pré-configuradas, com parâmetros já definidos, e o objetivo é que ela seja rápida, ágil e automática, certo? Então, vamos lá. Sobre o BNDES Exim pré-embarque. Vamos para entender aqui um pouco quais são as condições, quais são os prazos que a gente está falando, tá? A gente tem aqui uma pequena tabela, espero que vocês consigam enxergar. E a diferenciação que nós fazemos é que nós temos aí condições especiais para as micro, pequenas e médias empresas. Nós temos também uma diferenciação por tipo de produto, então a classificação que o BNDES usa utiliza a nomenclatura das NCMs, nós temos uma lista no nosso site, e aí vai estar distribuído os bens entre grupo 1 e grupo 2. Em geral, as máquinas e equipamentos estão no grupo 1 e bens de consumo estão no grupo 2. E, de acordo, então, com essa classificação, a gente vai ter aí diferentes prazos e condições, tá? Essa linha de financiamento, ela pode trabalhar com diferentes taxas, mais tipicamente quando é em dólar, com a Treasury ou a SOFR, são duas taxas utilizadas internacionalmente, especialmente a SOFR, e pode ser também contratada, atrelada a TLP ou Selic, se a operação for em real, tá? A grande vantagem para as micro, pequenas e médias empresas, para as MPMS, é que, como vocês podem ver ali no compromisso de exportação, as MPMEs elas só precisam ter ali 100%, né? Ou seja, o que isso significa? Para cada real de financiamento, a empresa precisa de R$ 1 de exportação. Enquanto que para as grandes empresas, elas precisariam de mais exportações, né, R$ 1,25 para cada R$ 1 de financiamento. Isso permite, então, que as pequenas empresas consigam, para um certo nível de exportação, para uma carteira de exportações, consigam um financiamento para produção maior. Ô, Adriano, Sim. desculpa interrompê-lo, é porque acho que você não consegue visualizar quando o pessoal está fazendo a pergunta e levantando as mãos, certo? Só Sem eu tenho fato. mesmo uma dúvida. No caso da que você fala em reais e dólares, isso é quando, na verdade, nós temos a operação, ou seja, a invoice, ela vai sair em dólares ou reais, certo? Na verdade, esse é o funcionamento para outra linha que eu vou descrever, para a linha Tá. do pós-embarque. No caso específico do pré-embarque, a opção por dólar ou por real, ela se dá de acordo com a empresa. A empresa vai solicitar, é uma questão de administração de tesouraria, administração de caixa. A taxa em real tem a vantagem de que a maior parte das empresas tem grande parte das suas vendas e especialmente dos seus custos em reais, mas também tem a possibilidade de optar pelo financiamento em dólar, tá? A Show. taxa, a taxa anual, ela é menor, mas naturalmente a empresa ela se compromete a fazer o repagamento da operação atrelada, né, a um índice ali em dólar. Então, isso é um risco que a empresa ela precisa decidir, mas ela tem ali inteira liberdade para pegar em qualquer uma dessas 4 taxas que são oferecidas. E no caso, eu até já peguei um gancho da pergunta do Christian Ochoa, que também é um dos técnicos do PX. Ele pergunta assim, eu não sei se você vai falar sobre isso ainda, mas se empresas de todos os portes podem acessar essa linha de crédito e, se sim, quais seriam os critérios de seleção e requisitos. Essa é uma informação muito importante porque os técnicos muitas vezes eles são muito questionados sobre o Exim, né? O Exim que pega aí desde a produção, pega tudo, né, da empresa. E, Jéssica, respondendo essa sua pergunta, Jéssica de Paula, o material vai ser disponibilizado, está sendo gravado e depois poderá ser enviado
tá? Para todos que necessitam. Isso, mas então, muito boas perguntas. Sobre o porte da empresa. A linha, ela está disponível para empresas de todos os portes. Então, para embarque pode ser desde uma microempresa até uma grande empresa. A classificação, essa divisão entre MPMEs e grandes empresas, o ponto de corte é de um faturamento de 300 milhões de reais, que é quando a empresa é considerada uma empresa de grande porte. Então, claro, a gente tem uma classificação ali para o que é uma pequena empresa, o faturamento é de até 4,8 milhões e todas essas quebras, né, entre o que é pequeno a média. Mas para efeitos dessa linha, realmente o ponto de corte relevante é esse, são 300 milhões de reais de faturamento, de receita operacional bruta, de ROB. Mas ela está aberta a todo tipo de empresa. É, a grande dificuldade, realmente, ela se dá para empresas muito pequenas, tá? Isso não é somente dessa linha de financiamento, mas empresas para financiamento ao comércio exterior, a gente vê que no mercado internacional, o que a gente considera aqui uma média empresa, na verdade, ela é uma pequena empresa internacionalmente, né? Ela está competindo num oceano muito maior. Então, essas dificuldades que as microempresas têm, ou empresas muito pequenas, elas se verificam e são sempre um ponto de atenção, mas elas não limitam do ponto de vista de obtenção do financiamento. Obrigado, Adriano. Muito claro a sua resposta. Bom, eu agradeço aí, eu realmente não estou vendo as perguntas, mas qualquer coisa, por favor, Violet, você vai me passando e vai me falando. Deixa comigo. Bom, então, depois sobre a taxa, tá? A taxa, ela é uma somatória. Então, com base nesse custo de financiamento, tá? A SOFR, para ter uma ideia, hoje em dia, ela está mais ou menos ali em 4,3% ao ano, tá? A Treasury também, mais ou menos nesse patamar. Isso varia dia a dia, mas hoje estaria em 4,38% ao ano, para ter ali uma ideia. Além desse custo do financiamento, a gente tem uma remuneração que vai ser do BNDES e do agente financeiro, tá? Tipicamente, essa é uma linha, é um financiamento indireto. O que isso significa? Que a empresa ela não se relaciona diretamente com o BNDES. Ela vai procurar um agente financeiro, esse agente financeiro ele vai fazer análise de crédito, e ele então vai solicitar ao BNDES a aprovação dessa operação. O BNDES ele vai receber uma taxa em relação aos fundos que estão sendo providos, e o agente financeiro vai ser remunerado pelo risco. É o agente financeiro quem assume o risco da operação e ele vai cobrar uma taxa de acordo com a avaliação de risco dele. Então, empresas de maior risco possivelmente tenham uma taxa mais alta. Empresas de um relacionamento mais antigo, mais amplo e com garantias constituídas com esse agente financeiro, vão ter aí uma taxa um pouco menor, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, que para as empresas, para as MPMEs, a taxa cobrada pelo BNDES, que é a taxa mais baixa entre todas as linhas, é de 0,5% ao ano. Então, seria os 4,3 mais 0,5, dá 4,8, mais o 0,1, a gente está aí em 4,9% por cento ao ano, e mais a taxa de risco cobrada pelo agente financeiro. Essa é, assim, a construção da taxa que a empresa vai pagar por essa linha. Bom, muito bem, acho que a gente já cobriu aqui em bastante detalhe. Eu gosto de explicar um pouco essa parte mais de condições, porque naturalmente é importante até para que a empresa possa questionar, possa entender bem do que se trata e quais são as obrigações que estão envolvidas. Eu estou recebendo aqui, existe um limite para a cobrança? Eu não consegui ler aqui. Existe um limite Existe um limite para a cobrança da taxa de instituição, pela instituição? É muito boa pergunta. Não existe um limite para essa taxa e é sempre uma questão que ali tem dois pesos, né?
Por um lado, o BNDES gostaria de ter uma limitação para que essa taxa fosse o mais baixa possível, está certo? Como uma maneira de fomentar e tornar mais acessível a linha de financiamento. Por outro, a experiência do banco é que, ao limitar as taxas cobradas pelos agentes financeiros, o que acontece na prática é que muitos agentes financeiros eles não estão dispostos a operar a linha por taxas determinadas pelo BNDES, tá certo? Então, o BNDES, nesse caso, ele não coloca uma limitação nas taxas que são cobradas, como uma maneira de trazer para esse mercado de crédito o maior número de agentes financeiros. O Adriano, esclarece uma coisa sobre Sim, o Exim, não sei se você já chegou a falar, perdão, porque o Exim também cobre produção, certo? certo. Então, essa aqui é a linha específica para produção. Você financia ali, Produção. digamos, a empresa precisa ali de 2 milhões de reais, 5 milhões, 10 milhões de reais para sua produção, e ela vai utilizar esses fundos, como ela bem entender, enfim, estoque, para maquinário, para material de escritório, promoção, para o próprio overhead ali, o pessoal da empresa, isso completamente a critério. E então a empresa vai ter ali até 5 anos, né, até 60 meses, para fazer pagamentos semestrais e fazer o repagamento então dessa linha de financiamento, tá bom? A gente também esclarecer, pessoal, que existem outras linhas de financiamento, mas o BNDES se destaca como uma das linhas mais baixas em termos de taxas e juros reais, tá? Só para vocês terem uma ideia, alguns seguros de créditos para exportação, pouquíssimos existem disponíveis no mercado, a não ser as linhas que o próprio BNDES ou até mesmo o Banco do Brasil oferece, tá? Mas o BNDES em especial. Se vocês pararem para pensar, o seguro para exportação, ou seja, agências que te dão seguros para exportação, que não são nem linhas de crédito, é uma forma de linha de crédito, mas é um seguro, mas elas chegam em torno de 3 a 4%, isso somente entre a produção e o embarque, tá? E pega um pedaço de seguro de transporte internacional, mas se vocês forem parar para ver, sem cobrir nada da linha produtiva, sem cobrir nada dos outros riscos que são inerentes ao processo de exportação, que é o processo de pré-embarque, é o processo produtivo, é o processo de embalagem, é o processo de, enfim, tantos outros processos que são feitos. Ele cobre também compra de produto, cobre tudo, né? De matéria-prima, cobre tudo isso, o Adriano. Sim, exatamente. Legal. Matéria-prima, tudo que a empresa vai precisar para exportar. Perfeito, muito Bom, bom. seguindo adiante, então, deixa eu ver aqui, eu acho que o compartilhamento ele cessou. Sim, ele cessou. Deixa eu recompartilhar aqui, então. Quero aproveitar e também o tempo, agradecer que nós já temos 18 pessoas participando agora. Quero fazer um agradecimento mais que especial à Karen, que faz parte do comitê consultivo aí, pelo SENAC, e por toda a presença dos alunos do SENAC, que estão aí em peso, participando dessa capacitação, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para eles. Beijo e abraço para todos os alunos aí do SENAC Rio Preto. Muito bem, bom, bem-vindos àqueles que se juntaram, então, agora. Eu queria passar, então, para explicar um pouquinho agora para a outra linha de financiamento que eu destaquei no começo, que é a linha de pós-embarque, especialmente o BNDES Exim automático. Então, nesse caso, Ald, como você bem mencionou, nesse caso, sim, a moeda, a taxa, ela vai estar atrelada com a operação em si, tá? É, isso aqui. O BNDES Exim automático aí é uma das um carro-chefe do BNDES no comércio exterior. A gente tem inúmeras empresas já beneficiadas por essa linha, e essa linha já tem aí décadas no mercado. A grande vantagem
do BNDES em automático é que ele é justamente essa agilidade que ele dá por ter pré-formatado, pré-estabelecido uma série de condições. Então, quando a gente fala sobre linhas de pós-embarque, a gente está falando de uma transação específica entre um comprador e o vendedor ali, entre o exportador brasileiro e o importador lá fora. E quando essa operação ela precisa ser estruturada, quando você precisa definir garantias, quando você precisa assumir e avaliar riscos diversos da operação, isso naturalmente fica muito mais demorado e mais caro. Tá? No caso do BNDES em automático, isso já fica pré-estabelecido, que ela trabalha com cartas de crédito, que é uma garantia amplamente utilizada no comércio exterior, e o BNDES ele já estabeleceu uma rede de agentes financeiros que já estão pré-credenciados com o banco. Então, com isso, a operação ela se torna muito mais rápida e permite que o exportador, então, possa prosseguir com a exportação e receba os seus recursos em reais uma vez realizada essa exportação. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que se dá esse passo a passo e quais são as obrigações de cada um dos envolvidos. Adriano, só Oi. para também contextualizar todos, né? Porque talvez as pessoas aqui não conheçam muito sobre o que é uma operação de uma carta de crédito. Se você Tá. puder, de forma muito resumida, aí, explicar para eles o que é uma operação em carta de crédito, e aí também depois eu faço as perguntas que a Jéssica e a Francis Lane fez também. Sim. Bom, o que é uma carta de crédito? Ele é um documento de crédito que vai ser emitido por um banco no exterior. Então, seria muito difícil para o BNDES ou para qualquer instituição financeira avaliar o risco dos milhares e milhões de compradores mundo afora. Naturalmente que eles estão muito mais distantes em outras jurisdições contra o sistema legal. E como é que o BNDES poderia, então, avaliar esse risco? O BNDES ele trabalha com bancos emissores, que são pré-credenciados. Então, pegar ali um banco, digamos, na Colômbia, esse banco ele vai emitir um documento e ele vai se comprometer em honrar essa operação. Então, para o BNDES, o risco ele passa a ser do banco emissor, que fez que emitiu essa carta de crédito. A carta de crédito, ela é uma espécie de contrato, onde ela vai ter ali todas as condições dessa venda. Ela vai dar um prazo, ela vai estabelecer ali um ponto de entrega dos bens, vai indicar quais são os bens, a quantidade, as especificações desses bens. Então, ele tem uma série de condições comerciais que vão ser estabelecidas entre o comprador e o vendedor, tá certo? E Além assim, disso, desculpa, Adriana, pode terminar. não, pode falar, porque eu, senão aqui, acabo descrevendo a carta de crédito, mas tem outras perguntas aí que são relevantes, você está vendo aí melhor. Eu acho que talvez, assim, você explicou super bem a carta de crédito. Eu acho que só é importante também deixar claro para o pessoal, por exemplo, eu estou exportando, meu comprador não pagou. Aí você vai ter a garantia do banco, né? Que você vai receber sim ou sim, né? Eu acho que somente em caso de guerra, se eu não me engano, né? Que aí tem algumas coisas, né? Que de repente proíbem. Acho que isso é um ponto importante, não, Adriana? Então, a gente tem esse risco político, né, e o risco comercial, esses são os dois principais riscos. E a gente tem, eventualmente, como nesse caso de guerra, né, questões que são riscos excluídos, tá? A vantagem da carta de crédito é que ela dá total garantia para o exportador. Uma vez que o exportador, ele realizou Porque como é que se dá isso no tempo, né? O comprador, ele procurou um banco lá fora para emitir a carta de crédito. Então, esse banco é que está arcando com o risco do comprador. Se o comprador não pagar pelos bens que você está exportando, isso é um problema do banco lá na Colômbia, tá certo? Nesse exemplo que eu trouxe. Então, você fica completamente despreocupado em relação ao seu comprador não honrar o pagamento.
E para o BNDES, qual é o risco? Para o BNDES, o risco é desse banco que se comprometeu em pagar. Se o cliente não pagar para ele, ele igual vai precisar honrar esse crédito com o BNDES, frente ao BNDES. Então, é esse banco que vai fazer os pagamentos semestralmente para o BNDES e é atrás dele que o BNDES vai ir em caso de inadimplemento. O BNDES, de posse dessa carta de crédito de um parceiro em quem ele confia, ele vai fazer o desembolso em reais na conta do exportador no Brasil. Então, você, exportador, você embarcou os bens, você vai solicitar o desembolso. O BNDES faz o desembolso para você. Se depois houver algum problema com o banco lá fora ou com o comprador, não existe nenhum tipo de recurso do BNDES contra você, exportador. Então, ainda que a gente fala, né, rain or high water, ali, haja guerra, haja terremoto, não importa o que aconteça, você já recebeu os seus recursos e você está fora do risco da operação, tá certo? Isso é interessante porque, eventualmente, em outras linhas de financiamento que utilizam cartas de crédito, você poderia ainda ter algum recurso contra o exportador. Mas na linha do BNDES em automático, você está completamente, como exportador, isento de qualquer risco, uma vez que você tenha realizado a sua exportação conforme estava previsto na carta de crédito, conforme previsto no contrato. Eu tenho duas perguntas aqui, Adriano. Uma da Jéssica, que ela fala, e outra da Francis Line. Uma fala, a primeira pergunta, que é da Jéssica, ela pergunta se existe um limite para a cobrança da taxa para instituição. Acho que você chegou já até comentar um pouquinho, né? Especificamente sobre Exim, talvez você vá falar, e você inclusive comentou também das pós-embarques, né? As taxas máximas. Ela pergunta se tem alguma dica para sabermos se está sendo cobrado um valor muito alto, né? Aí é com você mesmo, Adriano. E a Francislane complementa dizendo que se há possibilidades para o MEI obter esse crédito. Sim. Sim, então, eu acho que para responder mais diretamente, depois dar algum detalhe. Sim, é possível para as MEIs. Na verdade, nesse caso, o BNDES ele não olha para o porte da empresa. A taxa ela não depende do seu porte como exportador. Ela vai depender, a taxa, da avaliação de risco do comprador. Então, nesse caso, como o banco ele tá avaliando o risco do pagador lá fora, é esse risco que vai determinar o preço do crédito, o valor da taxa final, tá? Então, eu posso passar rapidamente, mas assim, a gente vai chegar lá, essa cobrança, essa taxa, ela vai depender do país do importador, do país onde foi emitida a carta de crédito. Então, tem uma diferenciação ali. Países de maior risco, essa taxa é mais alta, países de menor risco, essa taxa é mais baixa. E ela vai depender do risco do comprador para aquele banco lá fora. Então, naquele exemplo que eu trouxe, o comprador ele trabalha muitos anos com aquele banco, ele já tem um histórico com ele, já tem garantias estabelecidas. Nesse caso, ele vai obter uma carta de crédito por um preço, por um valor mais baixo. Então, a taxa para ele vai ser mais baixa. Agora, se é um banco com quem ele está se relacionando pela primeira vez, que ele está recém fornecendo as informações de cadastro e que ainda não conhece, não tem um histórico de crédito com ele, então essa taxa vai ser mais alta. Então, a gente sempre recomenda para que você, exportador, ao indicar para o seu comprador que procure o seu banco e que faça e dá a opção de vender, de comprar com esse crédito, que procure um banco de relacionamento dele, não um banco de relacionamento seu, exportador. Então, se você trabalha com aí algum banco comercial, com Santander, Bradesco, Itaú, ou com bancos locais, ao comunicar isso para o seu comprador, o importante não é se ele tem, se o Itaú tem uma agência no Paraguai ou na Colômbia, é que ele procure o banco de relacionamento dele. Porque aí ele vai obter aí uma carta de crédito com um valor mais baixo. Mas
a gente vai chegar lá nas taxas, mas só para lembrar aqui que eu acho que é um ponto importante. Aqui, nesse slide, eu estou mostrando quais são ali os papéis de cada um dos envolvidos. Você tem o importador, exportador. Do ponto de vista do exportador, o que é importante, e isso vale para o comércio exterior, ele vale para as outras linhas do BNDES, é muito importante para o banco, como a gente trabalha com recursos públicos, que você esteja em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. É, a gente gostaria até de poder flexibilizar, mas naturalmente, como esses recursos eles são públicos, a gente não tem essa liberdade de trabalhar com empresas que não estão em dia com a União, né? E então ali a gente tem ali a CND, as obrigações frente ao FGTS, né? A CND é a certidão negativa de débito para questões tributárias e previdenciárias, pode também ser uma positiva com efeitos de negativa. Então, se você tem alguma pendência, mas ela está em dia, isso não tem qualquer problema. Mas, de forma geral, você precisa estar em dia com as suas obrigações frente à União, frente aos órgãos autorizadores, né? Bom, o BNDES, então, assume, como eu mencionei, o risco comercial do banco no exterior, assume o risco político, e ele vai fazer o papel de banco designado e banco avisador. Eu menciono isso porque são ali alguns papéis que eles, enfim, a gente vai conversando mais conforme vão surgindo essas questões, mas são papéis importantes, documentais ali na administração da comprovação do embarque, da comprovação dos pagamentos. Tá bom? Bom, passando aqui, então, Tem uma essa é uma. pessoa aqui que levantou a mão, que é a Jéssica. Jéssica, você levantou a mão, você quer falar, abrir para falar ou você quer no chat? Fica à vontade. É uma pergunta bem específica nessa questão da certidão. Por exemplo, por conta assim, dos reflexos da pandemia, existem várias empresas que parcelaram débitos e tudo mais. Porém, a hora que a gente vai tirar uma certidão de uma empresa dessa, ela sai uma certidão positiva com efeitos negativos. Como que isso funciona no BNDES? Então, a positiva com efeitos de negativa, ela é aceita e não tem qualquer problema. Eu até mencionei isso porque é uma questão que costuma preocupar as empresas, né? Se a empresa ela tem uma certidão positiva com efeitos de negativa, não tem qualquer restrição. Se ela tem débito, porém ela está em dia, ela tem direito ao crédito. Não é isso que vai barrar. Exatamente. Entendi, obrigada. Ótima pergunta, Jéssica. Bom, e aí um pouco para entender como é que isso se dá no tempo, né? Uma vez, tudo começa naturalmente com a negociação da compra e venda, mas uma vez decidido por essa opção, o BNDES vai fazer ali a homologação da operação, que é um processo rápido, ali, uma questão de no máximo 3 dias úteis. Em seguida, o banco lá fora vai poder então fazer a emissão da carta de crédito, ele vai estar autorizado a fazer essa emissão. De posse da carta de crédito, o exportador ele vai poder realizar o embarque dos bens e, em seguida, vai apresentar essa documentação ao BNDES. Então, toda a documentação exigida na carta de crédito, eventualmente, se tem alguma questão de enfim, desde certificado de origem até bens que são, né, bens agrícolas ou perecíveis, que são, ou medicamentos que têm a sua legislação própria, o exportador ele vai apresentar isso ao BNDES, e com isso ele vai, então, fazer a solicitação para a liberação dos recursos, e todo esse processo ele vai se dar em cerca de 30 a 60 dias. É importante que quanto mais rápido o exportador apresentar esses documentos, fazer o que a gente chama de uma apresentação conforme, toda a documentação certinho, mais rápido ele vai receber a liberação dos recursos. Bom, respondendo ali, não sei se está. Pronto.
Respondendo ali a pergunta sobre o preço, né, sobre o custo desse financiamento, a gente tem ali uma tabelinha aqui abaixo, onde diz spread do BNDES. Então, tem 3 faixas de preço, de custo. A primeira faixa são países de menor risco. Então, ali, Chile, Peru, Uruguai, Costa Rica, nesse nosso exemplo aqui na América do Sul e América Latina, tem um custo de 0,4% ao ano. Tá? Países de risco intermediário, risco 4 e 5 na classificação da OCDE, como por exemplo Paraguai, Colômbia, Panamá, vão ter ali um custo de 0,65% ao ano. E países na terceira faixa, como Argentina e Equador, vão ter um custo de 1,35% ao ano. Então, tipicamente essas operações elas são em dólar, elas podem também ser em euro, mas elas teriam, caso sejam em dólar, teriam a taxa, o custo para o importador da SOFR, que eu mencionei, que é de 4,3% ao ano hoje em dia, no dia de hoje, mais esse spread relativo ao risco país, tá bom? Mais o custo da própria emissão da carta de crédito, conforme a avaliação do banco lá fora feita do seu cliente. Qual é o custo para o exportador? O custo por exportador vai ser de 1% flat, por essa parte administrativa de banco avisador e banco designado, que pode ser feita pelo BNDES ou por um agente de escolha do exportador. Poderia ser também aí Bradesco, Banco do Brasil, um outro banco, o seu banco de relacionamento. Tá? Antigamente o BNDES não fazia esse papel e hoje em dia o BNDES também aceitou, digamos, fazer esse trabalho de banco avisador, que ali tem realmente a parte mais burocrática, até tem uma parte administrativa, mas a gente via que esse era um gargalo para os exportadores que muitas vezes não encontravam um banco disposto a fazer esse serviço para operações menores. Então, como muitas pequenas e médias empresas tinham essa dificuldade, ou até grandes empresas para vendas menores, o BNDES ele assumiu esse papel e esse é o custo mais diretamente ligado ao exportador e ali um custo importante para o exportador ter bem certinho, né? Essa linha de financiamento ela pode trabalhar com diversos embarques, então se você faz uma venda ali de 100 mil dólares, digamos, e você tem 3 embarques, você vai fazer ali um embarque de 50 mil, aí você vai fazer o pedido de liberação, vai pagar 1% sobre o equivalente em reais a esses 50 mil dólares, depois você faz um outro embarque de 20 mil, aí você vai fazer um segundo pedido de liberação, vai pagar essa taxa relativa àquele embarque, e eventualmente um terceiro embarque que não se concretizou. Bom, então você também não vai ser cobrado por ele, tá certo? Acho que sobre as condições aí já tá bem explicado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso aprofundar um pouco mais, tá? Eu acho Adriano, que nós sabemos que você também tem um compromisso aí que surgiu de última hora, isso. que talvez você tenha que adiantar um pouquinho, né? A finalização antes do meio-dia. Então, eu até sugiro, se tiver muito a apresentar ainda, de repente acelerar um pouco esse processo e a gente deixa as perguntas para o final. Não, tá ótimo. Eu já com isso já encerrei um pouco. Legal. Eu até tinha reservado esse tempinho para mencionar. A gente tem todos os normativos, os modelos, né, cartilhas no nosso site. A dificuldade realmente, às vezes, é encontrar isso. Então, eu peço que vocês olhem. Se tiver qualquer dúvida, entrem em contato. Mas é um passo importante para entender. Claro que a gente explica aqui, mas mesmo nesse tempo, até um pouco. O que a gente passa aqui é um pouco demais, ocupa tempo demais de vocês com essas informações, mas é pouco quando você realmente quer entender e antes de assinar o contrato você precisa entender a fundo. É importante ler essas condições e todo esse material está disponível no nosso site, tá bom? Adriano, você depois pode disponibilizar pelo menos o seu e-mail para que as pessoas possam entrar em contato, ou existe alguém mais local que fala sobre o BNDES? Sim, eu sugiro e tenho aqui, com isso eu concluo, queria agradecer a todos, né? Eu deixo aqui o e-mail para contato, que é essa caixa
aqui esse endereço é exim.automático@bnds.gov.br. Por favor, escrevam. Exim.automático@bnds. .gov.br. Eu acho que vocês estão visualizando aqui logo na própria apresentação. É isso Aqui mesmo. não está a apresentação aqui. Ah, vocês não estão visualizando? Desculpem. Não, eu acabei de mandar no chat para que as pessoas tenham esse e-mail aí que ele acabou de contactar, que ele acabou de falar, pessoal. exim.automático@bnds.gov.br. Eu coloquei no Isso. chat também. Bom, eu peço desculpas, eu achei que estava... Agora que eu parei de compartilhar a apresentação, achei que até aí vocês estavam visualizando. Se tiver qualquer dificuldade... Tá aparecendo agora, Adriana. Agora voltou a aparecer? Então tá. Bom, tudo que eu estava mencionando estava ali na apresentação. Achei que vocês estavam visualizando aqui as condições, etc. Cadê? Ali. E o e-mail está aqui no final, exim.automático@bnds.gov.br. Depois você compartilha conosco, Adriana, essa apresentação. Nós vamos disponibilizar para todo mundo que participou aqui. O Paulo tem a lista e ele vai disponibilizar para todos que participaram dessa capacitação, tá? Antes de finalizar, eu vou pedir, se possível, para que todos, dentro do possível, possam abrir as suas câmeras, se você puder encerrar também sua apresentação, seu compartilhamento, Adriano, para que a gente possa tirar uma foto desse momento, né, para colocar em nossa capacitação. Aí a gente vai printar a foto com cada um de vocês, né? Então peço a gentileza que abram suas câmeras para que nós possamos tirar uma foto muito bonita aí com todo mundo. Paulo, eu não sei se tem como você encerrar aqui, eu estou com uma dificuldade de encerrar o compartilhamento. Ele encerrou quando eu não desejava, agora que eu estou desejando, ele... Eu não sei. O Paulo teve que sair porque ele tem que buscar o filho dele. Marta, você consegue encerrar a apresentação aí? Você não consegue clicar lá em parar a apresentação? Eu não sei o que está acontecendo também, não. Porque Ali. acredito que é somente eu que Pronto. consigo. Pronto. Aí, show de bola. Deixa eu mudar a exibição aqui, que galeria grande, para que todo mundo participe. Opa, ficou. Tá bonito, hein, pessoal? Luiz, Igor, Adriano, Cleiton, Yara, que é do Departamento de Exportação da Dom Tapro, Luiz Fernando, o Christian no show, a Jéssica, sempre muito participativa. Jéssica, obrigado pela participação. Fábio Malheiros, também técnico. É isso, vamos tirar uma foto com todos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma exibição um pouco menor. Galeria não. Modo juntos. Não, vai ser dessa maneira mesmo. Galeria grande. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, quando eu falar 3, vai todo mundo dar um sorrisão bonito. Vai lá. 1, 2, 3 e... X. Muito bem, ficou ótima essa foto. Já dá para alguns entrarem aí na capa de revista. Eu entro como Globo Rural, né, na capa da revista. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial a presença do nosso querido Adriano, que é essa pessoa extremamente inteligente, que é esse grande economista, que faz parte do comitê consultivo do PEX, projeto da Apex Brasil. Lembrando que amanhã, às 9 horas, nós teremos uma capacitação sobre exportação de serviços. Se tem algum serviço, a sua empresa vende serviços ao invés de produtos, nós teremos a nossa técnica especialista nesse assunto, a Ana Maria Walker. Ela vai explicar exatamente como você exporta, os fundamentos, conceitos sobre exportação de serviço. E às 11 horas eu vou falar sobre plano internacional de vendas. Muita gente se perde no plano de vendas, né? Eu tenho uma grande experiência nesse setor, e aí nós vamos com certeza poder trazer para vocês, seja serviços, seja produtos, como vocês se preparam e montam um plano internacional
um plano de vendas internacionais. Beleza? Sem mais delongas, Marta, muito obrigado pela condução, pela representação da CIRP, essa instituição que executa o projeto PayEx enfim, com tanta especialidade, com tanto carinho, tanto cuidado. Um grande abraço a todos, nos vemos amanhã às 9 horas. Adriano, um grande abraço, mais uma vez, obrigado pela participação.